Se tu achas que o teu ETF do SP500 é diversificado por 500 empresas diferentes, tenho más notícias para ti. Em junho de 2026, 7 empresas, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla, representam entre 34% e 35% de todo o índice. E se olhares para as 10 maiores empresas do SP500, esse número ultrapassa os 40% do índice inteiro. Agora, aqui está a parte que vai realmente chocar-te. No pico da bolha da internet, em 2000, as .com, o momento mais especulativo da história recente dos mercados, as 10 maiores empresas do SP500 representavam apenas 27% desse índice. Hoje, esse mesmo grupo representa cerca de 41%. Ou seja, o mercado está neste preciso momento mais concentrado do que estava no auge das bolhas .com. E a maioria das pessoas que investe passivamente num ETF do SP500 não faz a mínima ideia disto. Por isso, neste vídeo vou mostrar-te exatamente como chegamos aqui, o que a história nos ensina sobre períodos como este, o mecanismo perigoso, claro, que está a alimentar toda esta concentração excessiva e, o mais importante, o que é que podes fazer, claro, com esta informação sem entrar em pânico e sem vender nada precipitadamente. Por isso, vamos a isso. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e investir melhor o teu dinheiro. Por isso, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Antes de mergulharmos nos números, vamos perceber quem são estas 7 empresas e a velocidade a que a sua dominância cresceu. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla. Este grupo, apelidado de Magnificent Seven pelos mercados financeiros, tornou-se o motor principal de todo o desempenho do SP500 nos últimos 5 anos. Não é um título honorífico vazio. Em 2021, este grupo rendeu 40% contra 27% do SP500 completo. Em 2023, dispararam 76% contra 24% do índice, contribuindo sozinhos para 63% de todos os ganhos do mercado nesse ano. No final de 2024, o grupo já detinha 31% do índice. Uma série de avanços na inteligência artificial ao longo de 2025 empurrou o valor combinado destas 7 empresas para além dos 20 bilhões de dólares. Em março de 2026, atingiu-se aquilo que vários analistas chamam o ponto de inflexão dos 40%. As 10 maiores empresas do índice, lideradas por este grupo, ultrapassaram os 40% do valor total do SP500. Só em 2025, o grupo contribuiu com 42% de todo o retorno do índice, com um retorno médio de cerca de 27,5%, muito acima dos cerca de 16% a 19% do SP500 no seu conjunto. O que é que isto significa na prática? É que quando compras um ETF que segue o SP500, como o SPYL, que já conheces muito bem aqui do canal, estás a comprar cada vez mais uma aposta concentrada nessas 7 empresas, ligadas quase todas ao mesmo tema, que é a corrida à inteligência artificial. Vamos então aos números concretos, porque é aqui que a maioria das explicações se torna vaga demais para ser útil. Segundo os dados da RBC Wealth Management, as 10 maiores empresas do SP500 já ultrapassaram os 40% do peso total do índice em meados de 2026. E isto significa que, de um universo de 500 empresas supostamente diversificadas, apenas 10 controlam mais de 2/5 de todo o valor do índice. Então, o grupo dos 7 magníficos, especificamente, representava 33,8% do SP500 em junho de 2026. Para perceberes a magnitude disto, estás a confiar 500 empresas com o teu dinheiro, mas mais de um terço desse dinheiro depende na prática do desempenho de apenas 7 empresas. Todas ligadas, direta ou indiretamente, à mesma narrativa tecnológica e de inteligência artificial. Este nível de concentração não é normal historicamente, e é exatamente por isso que vale a pena olharmos para trás, porque o mercado já passou por situações semelhantes no passado, com resultados que vale a pena conhecer antes de decidir o que fazer com esta informação. Sempre que o mercado atinge níveis extremos de concentração, os analistas financeiros olham para 2 momentos da história: os Nifty 50 dos anos 70 e a bolha da internet nos inícios dos anos 2000, as bolha .com. Nos finais dos anos 60 e início dos 70, um grupo de cerca de 50 empresas de grande dimensão, nomes como Coca-Cola, IBM, Polaroid, Xerox e a Johnson & Johnson e também a McDonald's, tornou-se conhecido como os Nifty 50. Eram consideradas as ações de uma única decisão: comprá-las e nunca mais vender, porque pareciam infalíveis.
Chegaram até mesmo a negociar em média a 42 vezes os lucros, mais do dobro do múltiplo médio do mercado, que rondava as 19 vezes. No final de 1972, as 5 maiores empresas do SP500 representavam cerca de 23% do índice. E o que aconteceu a seguir foi um mercado em baixa brutal entre janeiro de 73 e finais de 1974, seguido de anos de fraco desempenho para estas empresas ditas infalíveis, que se prolongou até ao início dos anos 80. Depois, há a bolha da internet, no ano 2000, as bolhas .com, no seu pico, as 10 maiores empresas do SP500 representavam cerca de 27% do índice, um número que, por si só, já parecia extremo na altura. O Nasdaq 100, o índice mais tecnológico, negociava a múltiplos de preço-lucro entre 6 a 8 vezes superiores ao pico histórico dos próprios Nifty 50. Depois da correção superior a 70%, mesmo com a queda brutal, os múltiplos do Nasdaq 100 continuaram entre 2 a 2 vezes e meia acima do pico dos Nifty 50. Agora compara estes dois momentos históricos com a situação atual. Pleno 2026, esses mesmos grupos das 10 maiores empresas do SP500 representam aproximadamente 41% do índice. Mais concentrado do que os próprios Nifty 50 em 1972, mais concentrado do que o pico da bolha da internet em 2000, na bolha .com. Estamos, neste preciso momento, no nível de concentração de mercado mais elevado da história recente dos mercados financeiros. Mas antes de entrar em pânico com o capítulo anterior, há uma diferença fundamental entre a situação atual e os dois precedentes históricos. E é importante ser justo com os dois lados desta discussão que estamos a ter. As empresas da bolha .com, da internet, na sua maioria não tinham lucros reais. Eram promessas, modelos de negócios especulativos, empresas que gastavam dinheiro mais depressa do que o conseguiam gerar na prática. Quando a confiança desapareceu, não havia fundamentos financeiros reais a sustentar os preços e o colapso foi inevitável. Os 7 magníficos de hoje são uma história completamente diferente. São empresas extraordinariamente lucrativas com geração de fluxos de caixa livre em níveis históricos, com posições de quase monopólio em mercados globais inteiros. A Microsoft e a Amazon dominam a computação a um nível mundial. A Nvidia controla a esmagadora maioria dos chips que alimentam toda a inteligência artificial global. E a Apple mantém margens de lucro que a maioria das empresas do mundo nunca na vida vai alcançar. Isto não significa que a concentração não seja um risco, significa que é um risco de natureza diferente daquele que vimos nos anos 2000 das bolhas .com. Não é, pelo menos, não obviamente, uma bolha de empresas sem substância. É uma concentração de capital em empresas genuinamente dominantes e lucrativas que pode, ainda assim, ser, claro, problemática, mas por razões diferentes. Valorizações talvez elevadas, excessivas, dependência excessiva de um único tema de investimento, que é, neste caso, a inteligência artificial, e um mecanismo de mercado que amplifica esta concentração de forma quase automática. E é esse mecanismo que precisas de perceber já a seguir. Aqui está a parte mais sutil e, para mim, mais preocupante de toda esta história, e tem a ver com a forma como os próprios ETFs passivos funcionam. Um ETF do SP500, como o SPY, que falamos aqui muitas vezes, pondera cada empresa de acordo com o seu valor de mercado. Quanto maior a empresa, maior a fatia do teu dinheiro que lhe é automaticamente atribuída. Isto significa que, à medida que o preço das ações da Nvidia ou da Microsoft sobe, o peso dessas empresas no índice também aumenta. E todos os fundos passivos que seguem esse índice são, claro, obrigados mecanicamente a comprar ainda mais ações dessas mesmas empresas para manter a proporção correta. E este aqui, de facto, é um ciclo que se retroalimenta. Os preços sobem, o peso do índice aumenta, os fundos passivos compram mais, o que empurra os preços ainda mais para cima, o que aumenta ainda mais o peso do índice. Não é uma decisão consciente de nenhum gestor de fundo, é simplesmente como a matemática dos índices ponderados por capitalização de mercado funcionam e sempre vão funcionar. O problema é que este mecanismo funciona igualmente bem ao contrário. Nos primeiros dias de junho de 2026, os 7 magníficos perderam em conjunto cerca de 2 bilhões de dólares em valor de mercado, arrastando consigo o índice inteiro precisamente por causa do peso desproporcional que representam. Quando estas 7 empresas tossem, o SP500 inteiro apanha uma constipação inteira.
Isto não é uma falha no sistema, é uma consequência lógica e matemática de teres um índice tão desequilibrado. E é precisamente por isto que vale a pena perceber as alternativas que possam existir caso queiras reduzir esta exposição concentrada. A boa notícia é que não precisas de escolher entre ficar totalmente exposto aos 7 magníficos ou sair completamente do SP500. Existem alternativas reais, acessíveis a investidores portugueses através de corretoras europeias. A solução mais direta chama-se Equal Weight, peso igual. Em vez de ponderar cada empresa pelo seu valor de mercado, estes ETFs atribuem exatamente o mesmo peso a cada uma das 500 empresas do índice. Isto significa que uma empresa tem na carteira exatamente o mesmo peso que a Apple ou a Nvidia, eliminando de forma estrutural o problema da concentração que discutimos até aqui. Existem aqui várias opções UCITS acessíveis através de corretoras europeias, como já conheces, de Giro, XTV ou a Trading 212. O Xtrackers SP500 Equal Weight UCITS ETF, com o código ISIN que estão aqui a ver, tem uma taxa TER de 0,15% e mais de 10 mil milhões de euros sob gestão. É atualmente o maior ETF deste tipo disponível na Europa. Existe também o Invesco SP500 Equal Weight, com este código ISIN e com uma taxa TER de 0,20%. Vale ressalvar que eu aqui não estou a sugerir que substituas completamente o teu SPYL por um destes produtos. Eu vou continuar a usar o SPYL e isto aqui é apenas uma decisão pessoal que depende do teu perfil e da tua convicção sobre o futuro da inteligência artificial e das magníficas. Mas é uma ferramenta real que podes usar para equilibrar a tua carteira, seja substituindo uma parte do teu investimento core, seja adicionando uma fatia satélite especificamente desenhada para reduzir a tua dependência destas 7 empresas. Vale ainda notar que em 2026 começamos já a ver esta dinâmica em ação. Em determinados períodos deste ano, quando os 7 magníficos estagnaram, os ETFs de peso igual, equal weight, efetivamente superaram os ETFs tradicionais ponderados por capitalização. A prova prática de que esta não é apenas uma teoria académica que surgiu agora, mas uma dinâmica real de mercado que pode ser utilizada. Vamos então transformar tudo isto numa estrutura prática de decisão, porque o objetivo deste vídeo nunca foi assustar-te, foi dar-te sim consciência sobre aquilo que já tens. Em primeiro, não entres em pânico nem vendas nada precipitadamente. A concentração é um risco real, mas não é por si só motivo para abandonares uma estratégia de longo prazo que já provou funcionar historicamente. Os 7 magníficos podem continuar a liderar o mercado durante várias décadas. A história não nos diz quando a concentração se vai corrigir, apenas que historicamente tende a corrigir-se em algum momento. Segundo ponto, percebe verdadeiramente aquilo que tu já tens. Se o teu core de investimentos é um ETF do SP500 ou do MSCI World, sabe que estás de forma automática cada vez mais exposto a estas 7 empresas. Não é uma escolha que fizeste conscientemente, é uma consequência da forma como estes próprios índices funcionam. Em terceiro, se este nível de concentração te deixa desconfortável, considera assim aí diversificar de forma intencional, seja através de um ETF de equal weight, seja através de maior exposição a mercados internacionais fora dos Estados Unidos, seja através da combinação equilibrada de ambos. Em quarto lugar, acompanha, mas não fiques obcecado. Esta é uma tendência estrutural do mercado que vale a pena conhecer. Mas verificar o peso dos 7 magníficos todas as semanas não vai mudar a tua estratégia de investimento a longo prazo. Basta rever esta informação uma ou duas vezes por ano, até uma vez por ano é suficiente, no momento em que reavalias toda a tua carteira. A concentração de mercado é um dado real do momento em que vivemos. Não é uma razão para abandonarmos o investimento passivo que estamos a fazer. É uma razão para fazermos com mais consciência e saber exatamente aquilo que está a acontecer. Então, achavas que tinhas 500 empresas a trabalhar para ti? Na realidade, tens 7 a fazer a maior parte do trabalho e 493 a acompanhar de longe. Isso não te torna um mau investidor. Torna-te um investidor que, a partir de hoje, sabe exatamente no quilo que está a apostar. A diversificação só protege quem sabe que precisa dela. Muito obrigado por terem chegado a esta parte do vídeo. Não se esqueçam de deixarem o vosso like e subscreverem o canal, que isso é muito importante. Tenham um resto de bom dia e vemo-nos no próximo vídeo.